Bom, nós vamos falar agora do gráficos das funções exponenciais. Então, a representação gráfica. Vamos construir os gráficos das funções f de x igual a 2 elevado a x e f de x igual a meio elevado a x. E depois faremos um estudo com base nesses gráficos. Então, observe que nós vamos usar uma função com base 2, que é um número maior que 1, e uma função com a base meio, que é um número entre 0 e 1, ou seja, um número menor que 1 positivo. Lembrando que a base não pode ser negativa, não pode ser 0 e não pode ser 1. Para isso, nós vamos montar uma tabela, e nessa tabela, nós vamos colocar na primeira coluna valores para x, nós vamos atribuir valores para x. Na segunda coluna, nós vamos colocar a função f de x igual a 2 elevado a x. Coloquei aqui uma coluna para os cálculos necessários. E a última coluna, nós vamos colocar os valores obtidos, que são os valores de y. Eu vou atribuir para x menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E vamos substituir primeiro f de menos 3. Então, f de menos 3 é 2 elevado a menos 3. Lembrando, expoente negativo, mantém a base, inverte o expoente. Então, vai ficar meio elevado a 3. 1 elevado a 3 dá 1. 2 elevado a 3, 8. F de menos 2 é 2 elevado a menos 2. Inverte, vai ficar meio elevado ao quadrado. 1 elevado a 2 é 1. E 2 ao quadrado, 4. F de menos 1 é 2 elevado a menos 1. Inverte a base, fica meio elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então meio elevado a 1 é meio. F de 0 é 2 elevado a 0. Nós vimos que todo número elevado a 0 é igual a 1, então 2 elevado a 0 é 1. F de 1 é 2 elevado a 1. Todo número elevado a expoente 1 é igual a ele mesmo, então 2 elevado a 1 é 2. F de 2 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Aí nós desenhamos o plano cartesiano e nesse plano nós vamos marcar os valores obtidos. Então, observe lá, menos 3 está associado a 1/8, que seria 0,125, que é bem próximo do zero. De menos 2 é 1/4. Observe ali que é a quarta parte entre 0 e 1 no eixo y. De menos 1 é meio, exatamente a metade entre 0 e 1. F de 0 é 1. Então, a bolinha está marcando ali em cima do eixo y, em cima do 1. F de 1 é 2, observe que a altura do 1 vai até o 2. F de 2 é 4. E se nós continuássemos, F de 3 seria 8, F de 4, 16, F de 5, 32, F de 6, 64 e assim sucessivamente. E agora, vamos pegar a função meio elevado a x. Então, nós vamos proceder da mesma forma. Primeira coluna, os valores de x. Segunda coluna, nós vamos colocar a função para começar os cálculos. Uma coluna para os cálculos e o valor de y. Vou atribuir os mesmos valores. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. F de menos 3 vai ficar meio elevado a menos 3. Como o expoente é negativo, eu vou inverter. Fica 2 sobre 1 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. 1 elevado a 3 é 1. 8 dividido por 1 dá 8. F de menos 2 vai ficar meio elevado a menos 2. Inverte, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 2. 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. 4 dividido por 1 é 4. F de menos 1 é meio elevado a menos 1. Inverte, fica 2 sobre 1 elevado a 1, que vai dar 2. F de 0 é 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Desculpe, ali era para colocar meio elevado a 0. É meio elevado a 0. F de 1 é meio elevado a 1, que vai me dar meio. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. F de 2 é meio ao quadrado. Então, fica 1 ao quadrado, que é 1, e 2 ao quadrado, que é 4. Observe que o gráfico agora, ele vai ser ao contrário. A função aqui vai vir de um valor mais alto, lá do 4, e vai descer. Então, essa é uma função
quando a base é negativa, ela é o contrário da base, desculpe, quando a base está entre 0 e 1, ela é o contrário da base maior que 1. Isso explica o seguinte: a função, quando ela é positiva, a base é maior que 1, ela vai ser essa função aqui. E quando a base é menor que 1, é essa função. Então, se f de x, para f de x igual a 2 elevado a x, observe que o a é maior que 1. Então, ela é crescente. Então, ela vai subindo. Da esquerda para a direita, ela sobe. Já a outra função é g de x igual a meio elevado a x, ela decresce. O a está entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Então, a função é crescente para a base a maior que 1. A função é decrescente para a base a maior que 0 e menor que 1, ou seja, o a tem que estar entre 0 e 1. A curva da função f de x, a elevado a x, passa pelo ponto 0 e 1. Então, observe que as duas passam aqui no 0, 1. O gráfico nunca intercepta o eixo horizontal. Esse gráfico ele se aproxima do x, dos dois lados aqui. Se eu pegar menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, etc., vai dar um número bem... Menos 4, por exemplo, dá 1 sobre 64, que dá 0,00 alguma coisa, que é um número bom, bem próximo de 1, mas nunca vai ser 1. Ou, desculpe, próximo de 0, mas nunca vai ser 0. Isso vale para qualquer função exponencial. Ela nunca vai tocar o eixo, ela se aproxima bastante, mas nunca vai ser 0. Os valores de y são sempre positivos, portanto, conjunto imagem é os reais positivo. E o gráfico da função exponencial, nós vamos ter isso aí para resumir. Se o a for maior que 1, ela é crescente. Se o a estiver entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Vamos pegar isso aqui para fazer uma pequena comparação entre as funções do primeiro e segundo grau exponencial. Quando a gente pega a função do primeiro grau, por exemplo, se eu pegar a função 2x, atribuo o valor para x e substituo no 2x. O gráfico, observe ali, ele vai subir. Se eu chegar até o 10, por exemplo, x igual a 10, ele vai até onde? Até o 20. Sobe muito pouco. Agora, se eu pegar a função do segundo grau só na parte positiva, até o 10 ele vai chegar na altura 100, x ao quadrado, no caso. E a função exponencial, até o 10, ela vai chegar no 1024. Observe que o crescimento da função exponencial ele é muito mais rápido do que o da função do segundo grau e muito superior à da função do primeiro grau. Então, o nome exponencial vem de algo que cresce muito rápido. Então, crescimento exponencial é algo que cresce como se fosse uma potência. Então, com isso eu vou concluir. Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre aplicações da função exponencial, que muita gente questiona, mas para que serve isso? Como eu comecei lá falando de função exponencial, nós usamos a função exponencial na biologia, na física, na matemática financeira, na astronomia e em muitas áreas do conhecimento. Vou deixar para vocês uma lista de atividade. Bom estudo para todos.